Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live do projeto de ensino Maratona de Programação. E nessa live aqui, na live de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho sobre introdução à programação. Então a gente vai rever alguns conceitos sobre programação aí e depois a gente vai estar implementando alguns exemplos lá de dentro da própria plataforma do URI Judge Online, né? Num primeiro momento implementando ela numa IDE, a gente vai estar utilizando a IDE do CodeBlocks aqui. E depois a gente vai estar transpondo isso para a plataforma do UriJude Online para que vocês também conheçam um pouquinho de como ela funciona, para a gente já ir conhecendo e ficando um pouco mais esperto aí na plataforma, tá ok? Dando sequência aqui então, vamos lá. A ideia é que a gente trabalhe com alguma introdução sobre essa parte de programação. Depois a gente vai estar vendo um pouquinho também sobre constantes, variáveis e seus tipos. Em seguida, aí, palavras reservadas. Depois, operadores lógicos, aritméticos e relacionais. E lá no finalzinho a gente vai ver alguns exemplos práticos que a gente vai pegar de dentro da plataforma do URI Judge Online e implementando ele na IDE e depois passando para dentro da plataforma para que a gente conheça algumas especificidades e particularidades aí da plataforma, tá ok? Dando sequência aí, vamos começar. Algumas definições que têm que ficar claras para a gente nesse primeiro momento é, por exemplo, o que é algoritmo e o que é programa para que a gente consiga diferenciar cada um desses termos aí. Num primeiro momento, algoritmo nada mais é do que um conjunto de regras e operações bem definidas e obviamente ordenadas que são destinadas à solução de um determinado problema ou de mais de um problema, né, de uma classe de problemas, em um número finito de etapas, representando uma solução para um determinado problema ou um conjunto de problemas aí. O programa, por sua vez, é uma sequência completa de instruções que serão executadas por um computador, de acordo com o algoritmo que a gente vai estabelecer previamente. Com base nisso, a gente pode falar que o algoritmo, do ponto de vista computacional, ele vai ter um papel fundamental por ser o elo de ligação entre dois mundos. Que mundos são esses? Um deles é o mundo real, o mundo físico, aqui que a gente vai ter por base um problema para estar resolvendo, e, num segundo momento, o mundo virtual ou computacional, aí, que a gente vai apresentar algum tipo de algoritmo que resolva, que atenda essa nossa necessidade. A atividade de programação como um todo, ela começa, num primeiro passo, com a construção de um algoritmo. Para isso, a gente tem esse diagrama aqui embaixo, mostrando um pouquinho das etapas. Então, ainda no primeiro momento aqui no mundo real, tá, pessoal? A gente tem um problema. A gente determina ou especifica um dado problema. Em seguida, a gente pensa numa solução para esse problema. De que forma? A gente pensa nas etapas ou alguns passos que a gente tem que seguir para então estar conseguindo resolver esse problema. Com base nisso, feito essas etapas, a gente tem aqui nada mais nada menos do que um algoritmo, que é aqui onde começa a fazer o elo de ligação entre o mundo físico, o mundo real, e o mundo virtual, o mundo computacional. Para isso, com base no algoritmo, uma vez que eu tenho bem determinado lá os passos, as etapas que eu tenho que seguir para resolver esse problema do meu mundo real, eu vou codificar esse meu algoritmo. Para isso, eu vou estar utilizando alguma linguagem de programação, independente de qual linguagem a gente escolha, linguagem C, C++ e tudo mais, para estar implementando o código-fonte desse nosso programa. Com base no código-fonte, obviamente, se a gente escolher um tipo de linguagem que precisa ser compilada e não apenas interpretada, o que acontece é que a gente precisa que ocorra uma tradução desse nosso código-fonte para que seja gerado, aí, no final de tudo, um programa executável. Tá? Um programa que seja interpretado por esse computador. Por isso aí a gente fala esse mundo computacional, no caso de uma linguagem compilada, tá certo? Para que o computador consiga entender esse código que a gente implementou. Para isso, a gente vai precisar de algum compilador, no caso aqui das linguagens que a gente vai estar trabalhando ao longo dos slides e dos exemplos aí, tá certo? O que a gente vai estar utilizando? Como a gente vai estar implementando aqui na linguagem C, eu vou estar utilizando a IDE do CodeBlocks, que vai estar ajudando a gente, e vou estar utilizando um compilador C, tá ok? Para estar compilando esse código que a gente vai implementar para uma linguagem de máquina aí. Em sequência, a gente tem dois exemplos de algoritmos. Então, imaginem que a gente tem o seguinte problema no mundo real: trocar uma lâmpada, tá? E a gente, partindo desse problema, a gente vai pensar em algumas etapas a serem seguidas para que eu consiga resolver esse problema. Então, primeira etapa, eu vou pegar uma nova lâmpada. Em seguida, eu vou pegar também uma escada para alcançar essa lâmpada que apresentou um determinado problema.
Eu vou posicionar essa escada embaixo da lâmpada que estava com problema, que apresentou algum tipo de problema. Eu vou, obviamente, subir nessa escada já tendo em mãos aí a nova lâmpada. Em seguida, eu vou retirar a lâmpada queimada, né, que apresentou problemas. Vou trocar, vou substituir ela por uma nova lâmpada aqui no sexto passo. Em seguida, eu desço da escada, vou lá testar ligando o interruptor e verifico se a nova lâmpada acendeu da forma como era esperado. Se ela acendeu, eu pego e posso guardar a escada, quer dizer que deu certo a resolução do problema que eu estava esperando. E no último passo aqui, eu vou jogar, obviamente com os devidos cuidados, a lâmpada que apresentou problema no lixo. Um segundo, e com isso eu resolvo o meu problema de trocar lâmpada. Um segundo exemplo que a gente tem aqui é o problema de sacar dinheiro aqui no mundo físico. Para resolver esse problema, eu preciso de algumas etapas, assim como a gente fez aqui com o processo para resolver o problema de trocar lâmpada. Então, primeiro processo, primeira etapa, o primeiro passo, ir até o caixa eletrônico. Em seguida, colocar o cartão. Logo, depois que eu coloco o cartão, dependendo da metodologia usada pelo banco lá ou pelo caixa eletrônico, é solicitado para mim, enquanto usuário, que eu digite uma senha ou, dependendo do caixa, aí, que se ele utiliza um mecanismo de biometria, que eu coloque lá a minha digital no leitor biométrico. Tá? E aí, a gente digita a senha ou em forma digital lá no leitor biométrico e com isso eu preciso solicitar esse meu saldo. E aí o que acontece é o seguinte, se o saldo for maior ou igual à quantia desejada, eu vou sacar a quantia desejada. Caso contrário, eu tenho duas situações, né? Aqui a gente colocou, eu vou sacar o valor do saldo, então se eu tenho, por exemplo, R$100, eu consigo sacar e eu preciso de 150, pode acontecer duas situações. Ou eu vou sacar apenas o 100 que eu tenho em saldo como saldo na conta, ou já que eu precisava de 150, eu não vou conseguir sacar, ele não vai permitir que eu saque os 150 lá, tá certo? Então, pode acontecer essas duas situações. Por fim, se eu saquei, né, vamos imaginar o cenário onde eu tinha o saldo em conta, eu vou sacar esse dinheiro e vou retirar o cartão lá do caixa eletrônico e vou sair das operações no caixa eletrônico já com o dinheiro em mãos. Com isso, eu consigo resolver o problema de sacar dinheiro. Então, eu tenho aqui dois algoritmos para resolver dois problemas distintos. Cada algoritmo tem lá as suas etapas, os seus passos a serem seguidos para que eu consiga resolver esse meu problema. Então, com base nisso, nós definimos o problema e estabelecemos as etapas para que a gente conseguisse resolver esse problema. Então, nesse cenário, nesse contexto, eu tenho aqui dois algoritmos, um para resolver cada um dos problemas que foram formulados. Em seguida, a gente tem, quando a gente fala em elaborar esses algoritmos para resolver um problema, né, estabelecer as etapas para a resolução de um problema, eu posso fazer isso de duas formas. Uma delas é através de um fluxograma, onde eu trabalho com a representação gráfica para estar determinando os passos desse meu algoritmo para resolver esse meu problema, tá? Que normalmente é uma representação gráfica mais concisa que a representação textual, que a gente viu no slide anterior, mas para isso a gente precisa aprender a simbologia dos fluxogramas, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes nesse primeiro momento aqui, porque a nossa ideia é já ir direto para o código. Então está até aqui frisado, partiremos direto para a codificação utilizando a linguagem C, quando a gente chegar na etapa de problemas e exemplos. E eu tenho também a ideia de um pseudocódigo, onde ocorre a transcrição para qualquer linguagem de programação, que ela é praticamente direta, né? E para isso eu preciso aprender as regras desse pseudocódigo. Nesse caso do pseudocódigo aqui, a gente tem muita situação, muitas pessoas, num primeiro momento, obviamente, é muito utilizado o chamado Portugal, né? Onde a gente começa a meio que seguir as etapas que a gente viu no slide anterior lá de forma escrita, passo a passo, mas já transpondo isso para uma linguagem de programação que segue algumas regras, precisa de uma determinada estruturação e assim por diante. Isso é só para a gente saber qual é o primeiro passo que a gente deve seguir, tá, pessoal? No caso aqui, como a gente não tem muito tempo nem nada, é mais uma revisão do que uma apresentação do conteúdo para vocês aí, como se fosse uma aula, a gente vai partir direto para a apresentação, para a implementação desse nosso código em linguagem C aí, ok? Bom, falando sobre constantes, variáveis e os tipos de cada uma delas. Iniciando por constantes. O que são constantes? A gente ouve muito variável dentro de programação, mas também existem as constantes. E o que são essas constantes? As constantes, elas são nada mais do que valores fixos, como por exemplo aí números, tá?
Esses valores, ao longo da execução de cada etapa, de cada função do teu código, de cada uma das linhas de código, da interpretação ou da compilação de cada uma das linhas do código, tá? O que acontece é que esses valores não poderão ser alterados ao longo da execução das instruções desse algoritmo. E o que acontece é que ele é um espaço de memória cujo valor não deve ser alterado durante a execução do programa. Alguns exemplos que a gente pode estar apresentando para vocês aí sobre constantes. Imaginem a variável π, que a gente trabalha lá dentro da matemática, né? Dentro de trigonometria, utilizado muito aí com circunferências, círculos e assim por diante. O π é uma constante. Não importa em que momento da programação, o π sempre vai ter o seu valor fixo, né? Ele sempre tem lá que o π corresponde a 3.1416. Não importa em qual etapa do meu programa eu vou estar trabalhando, o π sempre vai ter o seu valor constante de 3.1416. Então eu estou assumindo que o meu π vai ter sempre esse valor, a ele vai ser sempre atribuído esse valor. Em todo momento dentro do meu código, dentro da minha lógica, dentro do meu algoritmo, que eu precisar usar o π, eu sei que o valor dele vai ser sempre 3.1416. Eu tenho lá, por exemplo, dentro da física, né, se eu vou desenvolver algum algoritmo para resolver um problema da física que envolve gravidade, eu posso declarar minha variável gravidade e vou falar que ela é minha variável gravidade, que é uma variável, na verdade, constante, né? Eu vou atribuir um valor constante que não vai sofrer alteração ao longo das etapas do meu algoritmo ali, que ela vai estar sempre associada ao valor de 9.81. Então, se eu preciso pegar um problema da física, de pegar ali um corpo em queda, tenho ali que, se eu for usar a gravidade, a constante gravidade, ela vai sempre se apresentar com o valor de 9.81 metros por segundo ao quadrado, essa aceleração da gravidade. Eu tenho ali também que, se eu vou precisar usar alguma operação para calcular algum determinado valor baseado numa data, e eu preciso ter sempre uma data inicial para estar fazendo ali a demonstração desse ano inicial. Eu falo que esse ano inicial vai começar em 1900. Então, sempre que eu precisar usar minha constante ano inicial, ela vai ter o valor de 1900. Eu posso ficar tranquilo quanto a isso. Ela não vai sofrer alterações ao longo das etapas do meu algoritmo. Eu tenho, por exemplo, ali, eu posso ter uma constante baseada não apenas em números, mas também, por exemplo, aqui em char, né? Em letras, em caracteres. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma unidade de medida para um determinado programa, um determinado problema que eu vou ter que resolver, e eu vou estar usando a unidade de medida litros, tá? E o que vai acontecer aí? Toda vez que eu pegar e efetuar um cálculo e na frente dele eu precisar apresentar uma unidade de medida baseada em litros, eu posso colocar, ao invés de escrever a palavra litros lá, eu posso simplesmente apresentar na tela aquela minha variável, a minha constante, unidade unid underline medida, que eu determinei que o valor que está presente nela ali é a palavra litros, tá? Então, tem vários outros tipos de constantes aí que a gente pode estar determinando. O que eu quero que vocês entendam é que quando eu trabalho com o conceito de constante, quer dizer que aquela constante, né, aquele pedacinho de memória que eu atribuí um valor para ele, não importa em que parte do código que eu vou precisar usar ele sempre vai ter o seu valor fixo. Ele não vai sofrer alteração ao longo do código. Depois a gente tem aqui variáveis. O que são variáveis? São elementos de dado, né, de dados aí, cujo valor pode ser modificado ao longo de sua execução. Daí o nome variável, ela vai variando o seu conteúdo ao longo do código, ao longo do algoritmo, tá, das etapas que a gente vai executando. Ela representa uma posição na memória e pode ser do tipo inteiro, caractere ou real. Esses são os, de modo genérico, tá, pessoal, os tipos mais comuns. E aí a gente pode ter tamanho variável, 16 ou 32 bits, e alguns nomes definidos aí. Então, alguns exemplos. Eu tenho float. Float permite eu trabalhar com valores reais, né? Valores que têm casas decimais. Por exemplo, a float média, quando eu preciso calcular uma média de alguns números ali. Por exemplo, a média entre o número 1, 2 e 3. Então, 1 mais 2, 3, 3 com 3, 6, e a média é dividido pela quantidade desses números. Então, eu tenho 3 números, então eu vou pegar lá o 6 e dividir por 6. Por 3. 6 dividido por 3 vai dar 2, tá? E assim por diante. Então, o valor dela vai variar conforme as entradas que eu vou dando no meu sistema. Conforme as etapas que eu vou seguindo, ela não é constante. Ela vai sofrendo alterações ao longo da execução do código. Eu tenho int idade. Eu vou representar um número inteiro, que ele não tem
números depois da vírgula, por exemplo, né? Casas decimais. Trabalho só com números inteiros. Eu tenho variável de caracteres, por exemplo, char nome, A, B, C, significa que eu vou receber caracteres ali, não importa se eles são caracteres letras ou números, né, alfanuméricos. Eu vou tratar isso como caracteres e não como números. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não posso efetuar, por exemplo, operações aritméticas com uma variável que é do tipo de caracteres, né, do tipo char ou string, mesma coisa. Eu tenho também variáveis booleanas, que eu posso colocar aqui, ó, ligado recebe true, né, verdadeiro ou falso aí, e assim por diante. Eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, até por conta, em razão do tempo curto que a gente tem, mas a ideia é basicamente essa aí. Eu tenho vários tipos, vocês podem dar uma olhada mais a fundo isso aí, quais são os tipos, tá ok? Quais são as regras para que a gente consiga criar nomes de variáveis? Primeira delas, os nomes de variáveis, pessoal, elas devem representar o que será guardado dentro dela. Então, sempre, para todo e qualquer problema que a gente for começar declarar as variáveis lá, independente do tipo dessa variável, é importante que a gente sempre coloque um nome intuitivo, tá? Associado ao tipo de informação que ela vai apresentar dentro ali desse meu código. Depois, o primeiro caractere de um nome deverá ser sempre alfabético, uma letra, porque eu não posso começar, por exemplo, uma variável aqui, ó, int 0 igual a tal. Eu não posso usar como nome de uma variável um número. Eu posso usar número desde que eu inicie, por exemplo, com uma letra. Então eu poderia colocar aqui, ó, int x0, int x1, int x2, ao passo em que eu não posso fazer o oposto. Por exemplo, int 1x, int 2x, int 3x. Uma variável sempre tem que começar por uma letra, tá ok? E também não podem ser colocados espaços em branco no nome de variáveis, né? Usar o underscore se a gente precisar usar o espaço. O que isso quer dizer? A gente vai ver logo mais na implementação. Eu não posso colocar, por exemplo, string endereço espaço casa. Eu tenho que colocar endereço underline casa, tá? Para quando eu for ter algum tipo de situação. Eu não posso usar espaço ali na declaração de variáveis. Sempre a variável tem que ser algum nome, um nome inteiriço, né? Interino, vamos dizer assim. Eu posso usar dois nomes, pode ser um nome de variável composto, mas eu não posso usar o espaço para espaçar essas variáveis. Eu posso usar um underline ali ou algo do tipo, que a gente vai ver isso mais na prática. Depois eu tenho também identificadores. O que são identificadores? Identificadores são nomes utilizados para referenciar variáveis, funções ou vários outros objetos definidos pelo programador dentro lá do seu código, independente da linguagem que ele vai estar utilizando. Alguns exemplos: letras, dígitos e sublinhados. Então, letra para colocar definir uma variável, uma constante, uma função e assim por diante. Eu tenho dígitos, eu tenho sublinhado. Normalmente, ela não pode nunca começar com dígito, tá? Nunca comece uma variável, um identificador, seja ele qual for, aí, com um dígito, no caso numérico. Nunca podem ser iguais a uma palavra-chave e nem iguais a um nome de uma função declarada pelo programador ou pelas bibliotecas da linguagem utilizada. A hora que estiver lá na prática, eu vou abrir o editor de código. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, dentro do CodeBlocks, esse bem simples que a gente usou aqui do Hello World. Eu não posso usar, por exemplo, um identificador com o nome main. Main já está sendo usado como o nome da função principal. Eu não posso criar uma variável chamada printf. Eu não posso criar uma função chamada return. Na verdade, eu já tenho uma função, né, chamada return aqui. Eu não posso criar uma variável chamada e atribuir o nome a essa variável de return ou de printf. A gente vai ver logo no próximo slide ali que elas são variáveis, palavras reservadas, que elas já são usadas pela linguagem de programação para uma determinada função específica. Eu não posso usar uma variável, uma constante, com o nome de include. Eu não posso usar uma variável com o nome de stdio.h, porque isso aqui é uma biblioteca. E assim por diante, tá, pessoal? Aqui, ó, chegamos nas palavras reservadas que eu falei para vocês anteriormente. Em cada linguagem de programação existe um conjunto de palavras reservadas que não podem ser usadas para verificar, para definir variáveis, funções, procedimentos, classes e outras estruturas aí, dependendo da linguagem que a gente for utilizar. A lista de palavras reservadas, como eu falei para vocês, vai depender muito de cada linguagem a ser utilizada. Mas alguns exemplos comuns são int, float, double, char, string, function, declare, end, or, do, while, são laços de repetição aqui, for, if, else, né, condicionais, comparadores lógicos aqui, ó, então e, ou, negativa, var, return, main, entre outras aí,
que isso aqui, se a gente for ver, são infinitas palavras e elas vão variar conforme a linguagem utilizada. Em seguida aqui, falando um pouquinho sobre operadores e hierarquia nas operações. Lembre-se que quando a gente tem vários tipos de operadores, tá? A gente vai começar pelos aritméticos. Eu tenho o mais aqui indicando soma, menos subtração, o asterisco multiplicação, uma barra só divisão, duas barras é quando eu trabalho com divisão de inteiros, dois asteriscos aqui, né? Seguidos em sequência aqui é o que a gente chama de potenciação, ou elevar um número a outro número. O símbolo do porcentagem aqui significa o módulo, que nada mais é, eu uso aí quando eu quero calcular o resto da divisão de um número por outro. Eu não quero pegar o resultado da divisão, eu quero pegar o resto lá que sobrou da divisão. E eu tenho aqui, embora ele não é um operador aritmético para efetuar qualquer tipo de operação, mas eu tenho o igual, que é a atribuição, que a gente vai ver que é diferente desse igual aqui, quando eu tenho dois símbolos do igual. Recapitulando aí, quando eu tenho um igual só, eu quero atribuir um valor à variável. Então, vamos vir aqui no Code Blocks para diferenciar isso para vocês. Quando eu tenho essa situação aqui, eu vou criar uma variável do tipo inteiro, chamada x, e estou falando aqui, ó, x igual a 0. Usei uma vez o número 0. Isso quer dizer que eu estou falando que a variável x que eu criei, que é do tipo inteiro, ela vai receber, vai ser atribuída a ela o valor 0. Então, quando eu uso uma vez o sinal de igual, significa que eu estou pegando esse valor aqui e estou atribuindo a minha variável x. Ok? Diferente dos dois sinais de iguais aqui que eu estou comparando. A gente vai ver isso em alguns exemplos. Eu estou verificando se o que tem armazenado dentro dessa minha variável x aqui é igual ao valor 0. Então, se num primeiro momento eu atribuir o valor 0 à minha variável x, num segundo momento, se eu fizer essa expressão com dois sinais de iguais, eu estou verificando se o que tem dentro dela é o valor 0. Tá? Então, essa é a principal diferença aí. Cuidado para não confundir esse tipo de coisa. Continuando, nós temos também os operadores relacionais ou de comparação. Eu tenho aqui o sinal aqui, ó, do maior ou igual, do menor. O do menor é o igual também, né? Faltou colocar aqui, assim como eu tenho maior sozinho, eu tenho menor e o menor é igual. Eu tenho igual quando eu quero comparar, ou eu tenho diferente. O diferente também pode ser de duas formas, tá, pessoal? O diferente pode ser dependendo da linguagem de programação que você está utilizando. Tem terminologia que entende que isso aqui é diferente, ou às vezes a gente pode usar isso aqui, ó, o exclamação junto com igual. Significa que é a mesma coisa, né? Vou colocar aqui, ó, que a gente colocar esses sinais. Isso vai depender da linguagem de programação que vocês estiverem utilizando, tá certo? Então, dando sequência aqui, vamos voltar lá para os slides. Avançando um pouquinho, eu tenho os operadores lógicos aqui. O E, né, também conhecido como AND, simbolizado pelo o sinal aqui dos dois E's comerciais. Eu tenho o OR, o OU, eu tenho aqui também conhecido como OR, identificado pelas duas barras verticais, também conhecidas como pipe duplo aqui. Eu tenho o não, que é o not, identificado pela exclamação. E eu tenho o diferente ou não igual, que é a exclamação seguido de igual. Isso exemplifica não igual. Exemplos. Eu tenho aqui, ó, se eu tenho uma variável que admite um valor verdadeiro e outra verdadeira, eu tenho e aqui, ó, se as duas condições forem verdadeiras, eu vou ter um resultado verdadeiro. O ou, se eu tenho um verdadeiro ou falso, eu tenho um resultado verdadeiro lá, se a gente for recapitular as tabelas lógicas lá, né? E eu tenho aqui, por exemplo, eu estou negando uma afirmação verdadeira, logo, se eu estou negando o que é verdadeiro, ele se torna falso para a gente, tá certo? Então, só para ir recapitulando alguns conceitos aqui, para a gente ir lembrando depois na hora de ir para a prática. Eu tenho também que vocês têm que tomar muito cuidado isso na hora de programar lá, tanto no URI, por conta, né, se vocês querem praticar programação, quanto para maratona. Vocês têm que tomar cuidado que eu tenho uma hierarquia na forma que as operações têm prioridade, umas comparadas às outras. Então, quanto maior o número, menor a prioridade. Em primeiro lugar, a gente tem os parênteses ou colchetes. Depois a gente tem a função. Depois as operações unárias. Em seguida, a exponenciação. Depois, questões relacionadas às operações básicas, aqui, multiplicação, divisão e assim por diante. E depois, quando eu quero subtrair ou somar ou subtrair aí as operações. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu tivesse a seguinte operação aqui, ó, 2 mais 4 vezes 10. Assim como a lei da matemática, como as regras da matemática, a gente tem o seguinte, ó, 2 mais 4 mais 10, se a gente pensar, olha, vamos fazer o seguinte, vamos somar primeiro 2 mais 4, vai ficar 6. 6 vezes 10 dá 60. Está errado isso daqui. Por que está errado? Porque pela hierarquia das operações, notem que a multiplicação tem prioridade sobre a soma.
o que quer dizer que primeiro eu vou fazer 4 vezes 10, que vai dar 40, para então depois apenas somar com o 2. Então, 4 vezes 10, 40, 40 mais 2, 2. Então, retorna 42. Isso aqui nada mais é do que isso aqui, pessoal. Ó, 2 mais o resultado da multiplicação de 4 por 10. Assim como eu tenho também aqui, ó, novamente, 2 mais 40 dividido por 2 mais 5. Notem que eu tenho aqui mais uma operação depois da divisão. A divisão ela tem prioridade sobre a adição e a subtração. Então, o que acontece? 2 mais 40 dividido por 2 mais 5. A gente tem que entender que ele vai executar da seguinte forma. Ele vai retornar 27. Mas por que 27? Porque ele vai pegar, primeiro de tudo, resolver 40 dividido por 2, que vai dar 20, para então somar com 5 e 2. Então, vai dar 40 dividido por 2, 20, mais 5, 25, mais 2, 27. Então, a gente tem 27. Aqui, ó, a gente tem um outro exemplo. Eu tenho uma soma, só que notem que essa soma agora está entre parênteses. Parênteses tem uma prioridade maior, tem uma hierarquia maior se a gente for comparar a multiplicação. Então, o que vai acontecer aqui? Nesse caso que eu tenho parênteses, eu vou somar 4 com 2, então vai ficar aqui 2 mais 4, 6, para depois multiplicar por 10. Aí eu vou ter 6 vezes 10, 60. O mesmo acontece aqui, ó. 2 mais 40 dividido por 5, 2 mais 5. Eu tenho uma divisão, só que notem que eu tenho prioridade, eu tenho parênteses. O que vai acontecer aqui? Ó, eu vou pegar 2 mais 40, vai dar 42. E depois eu vou somar 5 com 2, vai dar 7. Né? 2 com 5 dá 7. Primeiro eu somo, depois eu divido. Então vai dar aqui ó, 42 dividido por 7, eu vou ter o número 6. Então tomem bastante cuidado com essa questão de hierarquia. Para a gente colocar um pouco a mão na prática aqui, pessoal, eu separei 4 exercícios aqui que a gente vai ver lá dentro do URI para praticar um pouquinho essa parte de programação com esses conceitos básicos e também já ir conhecendo um pouquinho da plataforma. Vamos lá então aqui para dentro do URI, eu vou vir aqui em problemas e o primeiro deles que a gente vai estar trabalhando é o 1001 aqui dentro dessa categoria 1, que é a categoria de para exercícios iniciantes. Então tá aqui, ó. Exercício código 1001, ele é extremamente básico, ele tem um nível de dificuldade taxado como 4. Então ele não é tão exatamente simples assim, tá? Vamos vir aqui para dentro dele e vamos ver o que vai acontecer aqui dentro dele. O que ele fala para a gente é simplesmente o seguinte, pessoal, ó. Leia dois valores, tá aqui as informações do exercício, né? Ele fala para a gente, ó. Leia dois valores inteiros e armazene-os nas variáveis A e B. Efetue a soma de A e B, atribuindo o seu resultado à variável x. Imprima x conforme o exemplo apresentado abaixo. Não apresente mensagem alguma além daquilo que está sendo especificado e não esqueça de imprimir o fim de linha após o resultado. Caso contrário, você receberá presentation error. Então, esse aqui é um enunciado bastante intuitivo. Né? O autor deste exercício aqui se atentou a colocar um enunciado bem específico para a gente. E aí a gente tem aqui ó, entradas. A entrada contém dois valores inteiros e a saída, ó, imprima a mensagem x igual, a letra x maiúscula, seguindo pelo valor da variável x e pelo final de linha. Cuide para que tenha um espaço antes e depois do sinal de igualdade, conforme o exemplo abaixo. Então, olha o exemplo. Duas entradas, entra com um valor, dois valores. Cuidado aí para a gente entrar com os valores e tem uma quebra de linha aqui, tá, pessoal? Toma bastante cuidado com isso. Às vezes ele pode pedir a entrada do valor aqui sequencial, um na frente do outro, aí nós não temos quebra de linha. Tomem bastante cuidado com essas pegadinhas, essas particularidades do exercício e da plataforma, tá certo? Então vamos botar a mão na massa. Ó, aqui ele tem o código pra gente. Vou pegar essa estrutura aqui, ó, copiar, para reaproveitar ela dentro da nossa IDE aqui, que é o Code Blocks. Então vou vir aqui, New, Empty File, vou colar essa estrutura e já vou salvar aqui com o nome do exercício, o código dele aqui dentro do URI. 1001.c, save aqui. Vamos lá? Então, o que ele pede pra gente aí, galera? A gente vai precisar receber dois valores. Então, vamos começar com a declaração das variáveis aqui. Ó. São valores inteiros. O enunciado falou pra gente ali, ó, são valores inteiros. Aqui, ó, dois valores inteiros. Então, vamos pra lá. Eu vou colocar aqui, ele falou também que ele quer que essas variáveis tenham um nome específico. Vai ser do tipo inteiro, A e B. E a gente vai criar uma outra variável aqui chamada x para receber o valor que a gente vai ser gerado da soma dos valores atribuídos à variável A e B. E aí a gente vem aqui, ó, scanf. Vamos colocar aqui já para não esquecer. Já vou copiar isso daqui e deixar aqui embaixo que vai ter a leitura desses valores. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, porcentagem i, claro que entre aspas aqui, então vamos lá.
porcentagem I, e a gente coloca vírgula aqui, eu quero que ele seja atribuído à variável A. Ok? Então, é uma variável do tipo inteiro ali, o mesmo eu vou fazer aqui embaixo, tá? Vamos lá, porcentagem, abre aspas, porcentagem I, vírgula E, só que agora a gente vai tomar cuidado ali para ele ser atribuído à nossa variável B. E aqui em seguida, a gente vai efetuar o procedimento de soma. Então, eu vou colocar aqui x. Notem, estou usando um sinal de igual apenas, então eu vou falar que ó, o resultado da soma de A com B vai ter que ser atribuído à minha variável x. Então, vou colocar aqui, ó, é igual a, né, o valor que foi atribuído à minha variável A, mais o valor que foi atribuído à minha variável B, efetuando, portanto, a soma desses valores e atribuindo, né, o resultado da soma à variável x. Okay? E no final, a gente tem que imprimir isso na tela. Notem o seguinte, pessoal, olha o que ele fala aqui para a gente no enunciado. Ele fala aqui ó, que tem que... Ele dá um exemplo e ele fala para a gente aqui ó, que tem que imprimir a mensagem x igual, então ele quer que o x seja exibido na tela, tá? E aí que a gente deve respeitar os espaços. Então, vamos seguir a risco o que está pedindo no enunciado. Vamos colocar aqui, ó, printf, ele quer que a gente segue aqui, ó, x igual, dá um espaço corretamente aqui. A gente vai exibir o que está armazenado na variável x, então aqui, ó, porcentagem i, e aí a gente vem aqui, lembrando que ele quer uma quebra de linha também, lá no final, e aí a gente vai colocar a variável x aqui para ele mostrar o que tem dentro da variável x. Vamos ver se está tudo ok isso aqui, pessoal? Vamos lá, vou salvar, a gente compila e executa aqui. Compila e executa. Vamos lá, dois valores, eu vou colocar, vamos pegar a entrada que ele deu para a gente aqui, ó, 10 e 9. Tem que dar 19. Vamos ver se está certo aqui. Vamos voltar lá, Code Blocks. Aqui, 10, Enter, 9. Daqui, x igual a 19, quebrou a linha. Primeiro exemplo, ok. Segundo exemplo ali que ele fala pra gente, ó, vamos pegar rapidamente. É o menos 10 e 4 e o 15 menos 7. Então, vamos lá, de novo executar. Então, recapitulando, menos 10 e 4, vamos colocar aqui, menos 10, 4, x igual a menos 6, vamos ver se foi essa a resposta. Foi, menos 6, depois 15 e menos 7, que tem que dar 8. Vamos voltar para lá. Code Blocks. De novo aqui a gente executa. Então, só para lembrar, 15 e menos 7. Vamos lá. 15 menos 7. E a gente tem 8. Então, as entradas e as saídas corresponderam ao que ele esperava ali. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer esse código aqui para dentro do nosso URI. Copiei, vou vir aqui, apagar o que tem, colar, sempre nos atentando aqui se a linguagem está correta, a linguagem C, tá certo? E aí eu vou vir aqui em enviar, pessoal. Enviar, notem que ele está em fila de avaliação, vamos atualizar aqui para ver como é que está. Olha lá, passou, foi aceito. Mas, professor, a gente pode fazer isso de outras formas também? Sim, vamos ver o que acontece aqui. Ó. Porventura, a gente esqueceu de colocar uma quebra de linha. Esquecemos de colocar a quebra de linha no resultado ali. Ó. Vou salvar. Se a gente compilar aqui, ó, 10, 9, vai dar 19. Só que agora eu não tenho quebra de linha. Está funcionando, atendemos o objetivo do exercício da mesma forma, só que não adicionamos uma quebra de linha ali. Vamos voltar lá para a plataforma fazer um teste? Vou vir aqui, ó, editar e enviar. Esse primeiro já foi aceito, tá ok. Mas eu vou mostrar para vocês o que acontece se a gente esquecer da quebra de linha. Vim aqui, colar, sem a quebra de linha. Vou dar um enviar aqui. Vamos lá. Ó, tá em avaliação. Vamos atualizar. Opa, erro de apresentação, 10% errado. O que aconteceu? Mas, professor, lá na maratona eu tentei submeter, tá funcionando aqui no meu Code Blocks. O que está acontecendo? A maratona está errada, a plataforma está errada. Não está errado, pessoal. Ele é bem específico que ele pede aqui para que haja quebra de linha no final do exercício. Tanto que se a gente volta ele aqui, ó, vou colocar editar e enviar novamente. Aqui no próprio editor, ó, vou voltar aqui o /n, ele vai deixar, ó, /n, enviar, está em fila de avaliação aqui, vamos colocar, ó lá, aceito. Se a gente não respeitar e não colocar, por exemplo, aqui a saída que ele pediu, ó, eu vou colocar só o porcentagem i. Vamos vir aqui em enviar. Não vou colocar o x igual. Olha lá, está avaliando. Vim aqui. Olha lá, resposta errada, 35%. Por que está errado, professor? Ele está exibindo o resultado da soma. Só que você não colocou o que ele pediu no enunciado. Ele vai comparar com a resposta correta que foi informado pelo elaborador da questão. Então, a gente tem que colocar x, espaço, igual, isso daqui. Se não tiver igualzinho, ele não vai deixar passar. E é isso que eu estava falando quando eu disse particularidades e especificidades da plataforma.
tudo vai depender com a resposta lá de comparação que o elaborador da questão colocou, pessoal. Vamos partir para outro exercício aqui, agora ainda um pouco mais rápido, tá? Vocês já viram que ele é bem detalhista nessa parte aí. Vamos vir aqui em problemas. Agora, voltando aqui no slide, qual o problema que a gente estava, pessoal? Vamos lá. O problema que a gente estava é o problema... Peraí, vamos lá. Deixa eu vir aqui. Aqui, ó, iniciantes. Vamos lá, problemas, iniciante. Problema 1020, pessoal. 1020, aqui, ó, idade em dias. Vamos lá. Ele fala pra gente, ó, leia um valor inteiro que corresponde à idade de uma pessoa em dias e informe em anos, meses e dias. Tá, entrada bem simples. A gente vai ter que entrar com um valor que corresponde a uma quantidade de dias qualquer, e aí o programa vai calcular pra gente o quanto aqueles dias corresponde, né, se a gente for ver a idade de uma pessoa, tomando por referência aí como saída a quantidade em anos, né, aquele valor que a gente entrou em anos, meses e dias. Vamos lá? Vamos pegar para dentro lá do Code Blocks. Vamos terminar aqui, ó. Apenas para facilitar o cálculo, considere todo ano com 365 dias. Opa, uma informação importante. O dia que não terá nem 360 nem 366, mas sim 365 dias. E todo mês terá 30 dias. Nos casos de teste, nunca haverá uma situação que permite 12 meses e alguns dias, como 360, ou 363, ou 364. Este é apenas o exercício de objetivo de testar o raciocínio matemático simples. Entrada, o arquivo de entrada contém o valor inteiro, e a saída conforme o exemplo fornecido. Os exemplos são esses daqui. Então ele quer que fala dessa forma. Vou entrar com um número inteiro qualquer, e a saída vai ter que dar isso aqui, ó, com quebras de linha. Pessoal, lembra sempre de colocar um /n no final. Então aqui, ó, 400 dias corresponde a um ano, um mês e 5 dias. Legal. Essa é o enunciado. Vamos lá para dentro do nosso editor de código. Vamos criar um arquivo vazio aqui. Vamos pegar aqui a base de referência que a gente já pegou. Tá? Vamos colocar aqui. E aí já vou salvar ele também com a extensão .c. Então esse aqui é o exercício código, vamos ver aqui, ó, 1020. 1020. Vamos lá? 1020.c. Vou salvar as alterações. E aí vou colocar isso daqui. As variáveis eu preciso de uma só. Tá? Então vou colocar variável, por exemplo, vamos pensar no nome para ela. Vamos colocar aqui, ó. Idade em dias. Idade, underline, dias. Tá? Declaração de variáveis. Ó, eu precisei colocar espaço, eu não coloco espaço, eu coloco underline. Aí eu vou colocar aqui, ó, ano, né, anos, meses e dias. Então, tenho todas as variáveis que eu preciso. A entrada e as saídas aqui para armazenar cada um dos valores. Tá certo? Vamos aproveitar esse scanf aqui. Tá? Vamos apagar um pouquinho aqui. Vamos aproveitar esse scanf. Eu vou ter uma entrada e eu vou armazenar ela em idade, underline, dias. Então, eu vou pedir lá na tela para entrar com uma idade. E aí, a gente vai começar a calcular para descobrir qual o equivalente desse número que eu entrei em anos, meses e dias. Primeiramente, para trabalhar com anos eu vou fazer o seguinte, ó, anos vai ser igual a idade em dias, ok? Dividido por quanto que ele falou, quantos dias tem um ano? 365. Então, se eu entrei com X dias, esses X dias serão divididos em 365, e aí eu vou conseguir descobrir quantos anos correspondem àquele dia, quantos anos eu tenho dentro daquela quantidade de dias informada. Em seguida, a gente vai calcular meses. Meses vai funcionar da seguinte forma. Se a gente tem uma quantidade informada que corresponde ali aos 365, ele vai contabilizar como um ano. Se passar disso, tá? Se não for múltiplo de 365 dias, quer dizer que a gente tem dias quebrados ali. Então, é o que sobrar da divisão por 365, se a gente for pensar nessa lógica. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou pegar lá a idade informada em dias, idade underline dias, usar o símbolo percentual, tá? 365. Então, o que sobrar da divisão desse número que eu informei, o que sobrar, né, o resto da divisão por 365, e eu vou dividir por 30 dias, para saber o correspondente em meses aí, quantos meses aquilo corresponde. Então, o que passar de um ano, né, ou de múltiplo de um ano, o resto da divisão eu vou pegar e dividir ele por 30. O que der aquele valor ali para mim, lembra que eu estou trabalhando com números inteiros, então ele vai trabalhar com um resultado em números inteiros, vai ser a quantidade de dias que eu preciso. Agora, e para descobrir em dias, quantos dias correspondem àquilo lá? Dias vai ser o seguinte, eu também vou pegar o que excedeu o ano, tá? A quantidade de dias que excedeu um ano, então idade, underline dias,
porcentagem 365 dias. Só que aí, se eu fizer igual antes, dividir aqui por 30, a gente chega na quantidade de meses. O que eu vou ter que pegar? Eu vou ter que pegar o que sobrar da quantidade de meses. E quando a gente fala que eu vou pegar o que sobrar, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que usar o sinal de porcentagem, que é o resto da divisão, por 30. Olha que legal. E aí a gente vai fazer o seguinte, já tenho tudo sendo calculado, agora eu vou começar a apresentar os valores na tela. Notem, vamos lá, voltar para o enunciado. Olha aqui, pessoal, ó, ele quer que apresenta dessa forma aqui, então é isso que a gente tem que fazer, tá? Vamos voltar lá para o Code Blocks. Vamos fazer aqui, ó. Eu tenho primeiro, aqui, ó. Vou pegar esse exemplo para ficar mais fácil da gente não ter que ficar voltando aqui no navegador toda hora. Então, ó, aqui em cima a visão é mais ou menos essa. Como é que a gente faz? Eu vou colocar aqui, ó, porcentagem I. Aí a gente vai dar um espaço ano. Opa, ano ou anos. E aí a gente vem aqui e fala aqui, ó, em ano. Anos. O mesmo a gente vai fazer, vamos lá. Só que agora para meses. Então aqui, ó, meses. Mês ou meses, né? Variável meses. E aqui a gente troca o texto também para mês ou meses. Aí. O mesmo a gente faz para dias. Né? Dia ou dias. E aqui a gente coloca a variável dias. Ok? Então, ó, vamos apagar isso daqui para não ter problema. O que a gente esqueceu? Tem que ter quebra de linha aqui, pessoal. Lembra lá no enunciado, no exemplo de saída? Então, vamos colocar quebra de linhas. Vamos lá. Quebra de linha. Vamos ver se está tudo ok. Não tem ponto final. Está tudo certo. Vamos ver se deu certo lá no código também. Vamos salvar, compilar e executar. Então, quais são as entradas aqui? Ó? Vamos lá. Eu preciso entrar com 400. Vamos lá. 400. Eu tenho 1 ano, 1 mês e 5 dias. Opa, tem coisa errada aqui, ó, o SN, ó. Coisa errada aqui, pessoal. Vamos fechar. Que bom que a gente viu isso aqui antes de submeter. Então, aqui, ó. Eu tenho que colocar, fechar parênteses e colocar um barra aqui. Agora tá certo. Vamos compilar novamente? Aqui, 400. Agora a saída tá certa. 1 ano, 1 mês e 5 dias. Quais são as outras entradas para a gente validar a ideia aqui, pessoal? Ó, 800 e depois 30. Vamos lá, então. 800. 2 anos, 2 meses e 10 dias. Vamos lá? 2 anos, 2 meses e 10 dias. Ok. E depois eu tenho 30, tá? Que vai dar um mês redondo. Então, vamos fechar aqui. Vamos compilar novamente. Aqui. 30. 30 vai dar, ó, um mês apenas. Então, tá ok. Validou? Vamos copiar isso daqui. Vamos para dentro da plataforma. Selecionar aqui, apagar. Colocar nossa resposta. Nosso código. E, novamente, eu estou usando linguagem C. Se vocês estiverem usando outra linguagem, lembrem de mudar aqui. Vamos enviar. Está em avaliação. Vamos atualizar. Olha lá, aceito. Então, exercício 1020. Ok, conseguimos aí. Próximo problema, pessoal. Próximo problema, vamos lá. Problemas, nível básico também. Iniciante aqui. Qual é o próximo que a gente vai pegar? 1040. Vamos acelerar um pouquinho aqui para ganhar um pouco de tempo. Então, 1040 deve estar na próxima página aqui. 1040 aqui, ó. 1040. 1040 fala o seguinte, ó. Leia 4 números inteiros, N1, 2, 3 e 4. Cada um deles com uma casa decimal. Ó, interessante, uma casa decimal aqui. A gente já sabe que não é inteiro. Então, a gente pode trabalhar com float ou ainda double, tá? Diferença entre float e double, pessoal. Vale frisar isso daí que a plataforma tem muito de dar problema com isso. O float ele tem uma precisão numérica na questão de... Ele faz operações binárias. Ele realiza operações de soma, subtração, divisão, multiplicação, binário. O float ele tem uma quantidade vamos dizer assim, de precisão menor do que o double. O double tem uma quantidade de casas decimais maior que o float. Então, ele acaba gerando para a gente uma precisão muito maior. Então, cuidado com isso, tá, pessoal? Uma recomendação pessoal minha, optem sempre pelo double dentro aqui da plataforma, tá? O double sempre vai dar maior precisão, então, sempre que precisar de alguma coisa que o float atenda, tenta com o float, se ele apresentar erro, pode ter certeza que é o double lá que ele está pedindo para a gente, tá ok? Então, vamos lá. Corresponde às 4 notas de um aluno. Calcule a média com pesos 2, 3 e 4. Então, outra informação importante, ó.
calcule a média, mas não é a média convencional, é a média ponderada, porque a gente está vendo aqui ó, que existem pesos para cada uma das notas. Então a gente trabalha com média ponderada. Média ponderada é diferente da média convencional. Para cada uma dessas notas e mostra essa média acompanhada da mensagem. Média, 2 pontos, tal. Se a média for maior ou igual a 7, imprima a mensagem aluno aprovado. Se a média calculada for inferior a 5, imprima a mensagem aluno reprovado. Se a média calculada for um valor entre 5 e 6.9, inclusive, o programa deve imprimir a mensagem aluno em exame. No caso do aluno estar em exame, leia o valor correspondente à nota do exame obtida pelo aluno, imprime então a mensagem nota do exame, acompanhada pela nota digitada. Recalcule a média. Como que ele vai fazer essa média? Some a pontuação do exame com a média anteriormente calculada, então a média ponderada, a gente vai somar com a média do exame, se for o caso, e dividir por 2, aí é uma média simples, tá? E imprima a mensagem aluno aprovado. Caso a média tenha sido acima 5 ou mais, né, a média final 5 ou mais, o aluno reprovado, caso a média tenha ficado entre ali 4.9 ou abaixo disso daí. Para estes dois casos, aprovado ou reprovado, após ter pego o exame. Apresente na última linha da mensagem média final, seguindo da média final para este aluno. Então, se ele pegou o exame, lá no final a gente apresenta qual foi a média dele, junto com o status lá de se foi aprovado ou não. A entrada, 4 números de ponto flutuante, correspondentes às notas dos alunos, e todas as respostas devem ser apresentadas com uma casa decimal. Então, cuidado, pessoal, se vocês forem usar float aí, lembra que tem como a gente controlar lá a quantidade de casas decimais, tá? As mensagens devem ser impressas conforme a descrição do problema. Não esqueça de imprimir o Enter após. Então, ó, Enter após o final de cada linha significa que tem quebra de linha. Caso contrário, obterá Presentation Error. Ó, o autor da questão aí foi generoso com a gente, já deixou bem específico que precisa ter quebra de linha. Ele especificou algumas coisas que a gente tem que colocar no nosso exercício. Vamos para a mão na massa lá, pessoal. Então, Code Blocks aqui. Esse é o nosso exercício 1040, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, New Empty File. Vamos colocar aqui o básico dele. Vou colocar aqui para vocês, para a gente reaproveitar e ganhar tempo com isso, tá? Vamos salvar ele com o nome... Pera lá. Salvar aqui com o nome de 1040.c. Save, tá? E aí a gente vem aqui e coloca... vamos colocar o que a gente precisa. Então, num primeiro momento aqui, ó, vamos lá. Vamos declarar as variáveis. A gente tem a opção dela ser aí do tipo float, mas lembra da dica que eu falei para vocês? Às vezes o float vai aceitar, mas a plataforma não vai aceitar, tá? Então eu já vou colocar ela aqui como do tipo double, para a gente ganhar tempo. Double, vou colocar ó, N1, N2, N3, N4, ok? E aí eu vou precisar também de uma para receber a média e outra para receber a nota do exame, tá? Que a gente viu lá no começo do exercício. Em seguida ele pede para entrar com as 4 notas. Se a gente vier aqui no enunciado, ó, vamos entrar com as 4 notas, ok? Voltando lá. Esse exercício tem uma pegadinha que eu vou mostrar para vocês também, tá, pessoal? Isso é relacionado a particularidades da plataforma. Então eu vou vir aqui, ó, scanf, vamos entrar lá, ó. Estou usando double, então tem que usar aqui, ó, porcentagem LF para o primeiro valor, porcentagem LF para o segundo, nota, porcentagem LF para a terceira nota, porcentagem LF para a quarta nota. E aí a gente vai colocar aí as notas. Então, N1, né? E N2, E comercial N3, E comercial N4. Ponto e vírgula no final. Feito isso, a gente vai começar a calcular. Como que a gente vai calcular a média? A média, lembrem que é uma média ponderada. Como é que funciona a média ponderada? A gente vai atribuir os pesos na hora de somar. Então, vai ficar aqui, ó, N1 vezes, qual foi o peso que ele falou lá pra gente? N1 é o peso de, olha aqui, ó, 2, 3, 4, 1. Então, esses são os pesos. Vamos lá. N1 vezes 2. N2 vezes 3. Somando, né? Esqueci de somar aqui, ó. N2 vezes 3 mais N3 vezes 4 mais N4 vezes o peso dela, que é 1. E lembrem-se, como é que a gente faz para achar a média? A gente divide por alguma coisa, mas não é uma média comum, é uma média ponderada. O que é uma média ponderada? É a soma dos respectivos pesos, tá? Então, a gente tem lá o peso 2 mais 3 mais 4 mais 1.
Que isso, se a gente já fizer a conta aqui de cabeça, vai dar 2 mais 3, 5, mais 4, 9, mais 1, 10, tá? Tanto faz eu fazer essa soma, ou eu já colocar o valor 10 aqui, tá bom? Vou deixar a soma ali para vocês lembrarem que é média ponderada. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos dar um printf que ele quer que exibe a média na tela. Printf, média, 2 pontos. Porcentagem, lembrem que a gente precisa de uma casa decimal. Então, porcentagem, ponto 1f, ok? E tem que ter quebra de linha, pessoal. Tá? Eu coloco ali. E aí eu quero que exiba o resultado que está armazenado na minha variável média, que foi calculado anteriormente. Então, ele vai exibir na tela isso daqui pra gente. E aí, vamos ver se está tudo ok até o momento? Vou salvar aqui. Vamos colocar. Qual que é a primeira entrada? Opa, tem alguma coisa errada aqui, pessoal. Ah, eu não coloquei igual, né? Poxa vida. Vamos lá, agora vai. Aí, vamos ver o que ele dá de primeira entrada. Então, 2, 4, 7, meio, 8. 2, 4, 7, meio, 8. 2.0, 4.0, 7.5 e 8. Ele dá a média 5.4. Tá correto? Vamos pegar uma calculadora aqui. 2.0 mais 4.0 mais 7.5 mais 8.0. Isso daqui, dividido por 10... Temos... Opa, tem coisa errada aqui que alguma coisa eu esqueci de fazer, pessoal. Vamos ver. 5.4. Ah, tem os pesos, pessoal. Então vai dar lá 2 vezes 2 vai dar 4. Vamos fazendo de cabeça aqui, ó. 2 vezes 2 vai dar 4, mais 4 vezes 3 vai dar 12, mais 7,5 vezes 4. Vamos lá, mais... 7,5 vezes 4, vamos fazer aqui, ó, 7,5 vezes 4. Vou até fazer dessa forma aqui na calculadora para vocês verem, ó. Vai dar 2 vezes peso 2, fecha parênteses, vamos colocando aqui na calculadora. Depois a gente tem a nota 4, tá? Vezes o peso que é 3. E a gente vai somando. Mais 8 vezes 1, que é o peso. Isso aqui a gente tem o quê? Temos 54. 54 dividido por 10, 5.4. Ok, tá calculando. O nosso programa está no caminho certo. Vamos dar sequência aqui, pessoal. O que mais que ele fala pra gente? A gente tem que falar, ó, a nota do exame, tal. Tá, agora a gente tem que fazer aqui, ó. Se a média for maior ou igual a 7, ele vai estar aprovado. Se for inferior a 5, reprovado. E se a média ficar entre 5 e 6.9, o programa deve imprimir a mensagem aluno em exame e depois a gente vai ter que informar a nota do exame. Tá, entendi o enunciado aqui, vamos lá para o Code Blocks. Então a gente vai fazer o seguinte agora. Ó. Se tá, a média estiver maior ou igual a 7.0, o que ele vai fazer? Ele vai ter que imprimir alguma coisa na tela aí pra gente. Tá? Então, o que ele vai imprimir? Printf, a gente vai colocar lá aluno aprovado, ponto, e dá uma quebra de linha, tudo certo, finalizamos aí, o aluno está aprovado, não tem erro, pessoal. Tirou média acima de 7, maior ou igual a 7, está aprovado, não precisa fazer nem nada. Agora, se não for o caso, tá? Se ele não tirou uma nota igual ou acima de 7, eu quero que ele faça o seguinte. Primeiro, ele vai verificar se a média... Vamos lá. Se a média é menor do que 5. Lembram lá no enunciado? Se ela for menor que 5, nem precisa perder tempo. Já dá a mensagem de aluno reprovado. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, printf, aluno reprovado. E aí a gente pega e faz o seguinte aqui, ó, dá um pontinho, barra N para dar quebra de linha. Ponto e vírgula no final. Se tirou abaixo de 5, não tem nem conversa de exame. Agora, e se não? Tá? E se ele ficou ali naquele nimbo entre 5 e 6.9, tá? Vamos fazer o seguinte, então, ó, vamos colocar aqui. Se não é maior ou igual a 7 e nem menor do que 5, então a gente vai fazer o seguinte, tá? Vamos colocar ali, ó, printf, aluno em exame, tá? Barra N, tem aqui, ponto e vírgula. Se ele está em exame, a gente vai fazer o seguinte lá para ele. Ó. O enunciado pede para a gente fazer o seguinte. Vamos voltar lá para tirar dúvida. Aluno em exame. Aí depois a gente pede a nota do exame. Tá, vamos colocar igual está aqui o exemplo de saída, tá? Vamos colocar idêntico. Então a gente vai colocar aqui, ó, printf, tá? Nota do exame. 2 pontos. Vem aqui para calcular.
E a gente vai, obviamente, pegar esse valor, tá? Eu vou colocar aqui, vou dar um /n. Na verdade é na frente, né? Só vou dar um espaço aqui, tá? Printf, nota do exame, a gente dá um scanf aqui, tá? Para ele pegar aquilo lá, então vou dar um porcentagem LF, que a gente está trabalhando com double, tá? E aí eu vou vir aqui, vírgula, e atribuir a nota do exame, tá? Vou colocar lá, exame, tá certo? Então, ok. Feito isso, a gente precisa calcular novamente a média. Então, eu vou falar que a média vai receber, tá? O valor que a gente tinha anteriormente, a média anterior, a média ponderada, mais a nota que ele tirou do exame, ok? E a gente vai simplesmente dividir isso daí por 2, ok? É a média comum. E aí, a gente vai analisar o seguinte. Se a média, tá, for maior ou igual a 5, tá? Tá lá no enunciado. A gente vai falar o seguinte: printf, tá? Aluno aprovado. Quebra a linha aí, aprovado /n. Ok. Agora, se não, tá, pessoal? Se não, else. Se, tá? Ele não atingiu uma nota maior ou igual a 5, o que vai acontecer é que, infelizmente, esse aluno estará reprovado. Então, a gente vai colocar aqui, ó, aluno reprovado, ok? Quebra de linha, não podemos esquecer disso aí. E aí, por fim, tá? De qualquer forma, ele tem que mostrar pra gente aqui, tá, pessoal? Cadê aqui? Vamos ver. Se a média for, ok. Vamos ver onde está esse else aqui. A gente vai vir aqui e colocar o seguinte, ó. Printf. E a gente vai mandar a média final na tela lá. Ser exibida na tela a média final. Aí eu vou colocar porcentagem, ponto 1, LF. Vou colocar aqui, ou só o F aí. Tá? Quebra de linha. Vamos ver aqui. Quebra de linha. E aí, está concluído, tá, pessoal? Vamos exibir a média. Opa, vírgula, média. E a gente coloca o ponto e vírgula aqui no final. E aí, a gente encerra o nosso programa. Então, essa chave está fechando aqui do else. Logo depois dela, a gente precisa colocar ali o return 0. Show de bola. Vamos testar aqui o nosso programa? Vamos ver se está fazendo tudo certo baseado na saída? Então, deixa eu fechar aqui a versão anterior. Vou salvar as alterações, compilar novamente aqui. Vamos lá, verificar. Ó. Vamos ver se vai dar a mesma coisa. No primeiro caso, a gente já viu. Ó. Então, eu tenho 2.0, 4.0, 7.5 e 8.0. Vou dar um Enter. Média, 5.4, ok. Aluno em exame, a mensagem está ok. Nota do exame, ele pede para a gente entrar com 6.4. Então, 6.4. E aí, vai dar aluno aprovado. Olha aqui, pessoal, tem um erro. Ó. Média final, porcentagem, ponto 1. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ó. Code blocks, a gente esqueceu de alguma coisa. Porcentagem, ponto 1, F. Vamos salvar. Fechar aqui novamente. Compilar. Vamos lá novamente. Então, de novo as entradas. 2.0, 4.0, 7.5 e 8.0. 5.4, aluno em exame, então 6.4 aqui de exame, aluno aprovado, média final 5.9. Quebra de linha, opa, show de bola, nosso programa tá certinho, pessoal. Vamos lá, programa certinho aí, vamos vir aqui então, funcionou, tá tudo show de bola. O que a gente vem? Vem aqui no editor de código, na nossa IDE, copia o código e manda aqui para o URI Jude Online. Linguagem C, novamente, lembre-se sempre de verificar isso. Colei o código aqui, testei, validei, está tudo ok. Vamos dar um enviar aqui? Enviar. Então, está em avaliação, em fila. Vamos lá. Opa! Mas como assim resposta errada? Eu testei, eu fiz todas as entradas, todas as saídas. O que está acontecendo aqui? Pessoal, lembra que eu falei para vocês que tem muita pegadinha dentro desse exercício? Tudo vai depender da forma como a pessoa que elaborou o exercício disponibilizou ele e os arquivos de comparação conforme a linguagem? Pois é, esse é um típico exemplo de pegadinha que tem aqui pra gente. Não foi à toa que eu escolhi esse exercício para apresentar para vocês. Bom, pessoal, o que acontece é o seguinte. Aqui, tá, na apresentação das entradas e saídas do exercício, ele dá a entender pra gente que a entrada tem que ser logo na frente aqui da nota do exame. Só que o que acontece é que
o autor da questão pode ter se expressado mal, alguma coisa nesse sentido. Ele colocou a entrada aqui, então a gente tem que mudar um pouquinho o código para atender o requisito. O que ele fala? Na verdade, ao invés de pedir aqui, ó, nota do exame, tá? Ela vai continuar aqui, só que antes dele apresentar, a nota do exame é uma apresentação, a gente vai entrar ele ali com o valor sem estar pedindo nada pra gente, tá? Então a gente vai pegar isso daqui, ó, do exame, que a gente colocou depois, e ele tem que vir antes. A gente vai simplesmente entrar com o valor do exame, pessoal. E aí a gente vai apresentar ele na tela depois. Porcentagem, ponto 1F, vou dar um barra N aqui. Vejam só como é que a coisa funciona, pessoal. Aqui, fechei, vírgula, e aí eu coloco aqui exame, tá? Salvei. Olha a diferença aqui só no momento de compilar, pessoal. A gente tem aqui, ó, 2.0, 4.0, 7.5 e 8.0. Dei Enter, olha o que acontece aqui, ó, média 5.4, aluno em exame. Ele está esperando a gente entrar ali com o valor 6.4, para aí depois sim ele vai colocar aqui 6.4, apresentando a nota do exame, vai dar o status e a média final. Entenderam? Então eu vou pegar aqui, ó, selecionar tudo de novo, Ctrl A, Ctrl C, vou vir aqui de novo dentro da plataforma, vou copiar o código inteiro, aqui apagar tudo que tem, colocar essa alteração e submeter novamente. Está em avaliação, vamos pegar aqui, ó, atualizei, resposta errada 100% ainda, pessoal. Por que ele está dando isso daqui? Provavelmente alguma coisa que a gente está esquecendo de fazer, tá? Pode ser, de repente, na entrada da média. Vamos ver aqui, ó. Eu coloquei só o ponto F. Pode ser isso daqui, ó. Onde eu peço a média do exame para ele, ó. LF. Tá? Vamos ver se a gente está esquecendo de alguma coisa aqui, tá, pessoal? LF. Porcentagem ponto 1. Vou colocar aqui, ó. LF. Tá? Pode ser alguma coisa nesse sentido aí que está dando algum problema. Deixa eu ver se eu não esqueci de quebrar nenhuma linha aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, na hora de exibir também pode ser isso daqui, ponto .lf, tá? Vamos ver se a gente não está esquecendo de absolutamente nada aqui, tá, pessoal? Então, vou pegar isso aqui, salvar, tá? E aí a gente vem aqui para dentro da plataforma de novo, olha, deu alguma resposta errada ali. Por que isso pode estar acontecendo? A gente tem que tomar bastante cuidado, tá, pessoal? Então, vamos ver aqui. Resposta errada ainda, tá, pessoal? Então, eu vou pegar aqui novamente. Vou vir aqui. Vamos revisar aqui. Int main. Pessoal, aqui, ó. Ele está saindo resposta do tipo int, tá? Isso aqui é um errinho básico. Vamos dar um tipo float aqui, ó. Float. Salvei. Vamos copiar tudo aqui de novo. Colar, copiar. Vamos vir aqui dentro da plataforma, colar, editar aqui e enviar. Vamos ver aqui se é isso. Vou selecionar tudo, apagar, ao invés de int agora está float a saída da função principal. Enviar, está em avaliação, atualizar, runtime error. Pode ser aqueles dois que eu corrigi aqui, ó, pessoal. Porcentagem ponto 1F, é só exibição, porcentagem ponto 1F, tá? Salvar tudo aqui, de novo copia, vamos lá. São errinhos que a gente vai se deparar muito aí dentro da plataforma, tá, pessoal? Vou selecionar aqui de novo, enviar. Vamos ver se vai dar certo. Avaliação. Runtime error. Vamos ver novamente o que pode estar acontecendo aqui. Float main, double, scanf. Vamos ver o que pode estar acontecendo aqui. Pode ser alguma sujeira de memória também, tá, pessoal? Vamos revisar tudo as variáveis aqui, média, exame, LF, tudo ok, tá? Parênteses fechado, média, N1 vezes 2, N2, N3, N4, média ponderada está aqui. Vamos colocar o 10 aqui já direto, tá? Vamos ver o que mais. Porcentagem ponto 1F, tá? Tá imprimindo a média aqui, tá ok. Vamos ver se está tudo ok aqui também. Os parênteses, esse daqui está aqui, tá? Aqui também está ok. É só voltar isso daqui para a indentação e entender que de qualquer forma ele vai exibir a média, se tiver em exame. Vamos ver se está tudo ok, pessoal. Se a média aqui, tá, vem aqui. Pode ser algum erro aqui também, vamos ver, ó, printf aluno em exame. Scanf, vamos pegar aqui, ó, scanf. Tá tudo certo aqui. Printf
aqui, ó, porcentagem LF, printf aqui, nota do exame, estou colocando percentual ponto 1, vou colocar aqui, ó, ponto LF, vamos deixar LF, vamos ver o que mais aqui, média de exame, né, média mais exame está ok, aqui a gente está comparando, está tudo certo também, vamos colocar aqui, ó, 5.0, tá? E vamos lá, aluno aprovado, ponto no final, else, printf, aluno reprovado. A média aqui, vamos colocar porcentagem ponto LF, tá? Vamos salvar, vamos copiar isso aqui tudo. Vamos lá para dentro da plataforma, editar e enviar. Vamos selecionar tudo aqui. Então, tudo ok. Vamos lá, enviar. Em avaliação, vamos esperar um pouquinho para ele julgar o nosso exercício. Olha lá, pessoal, agora está aceito aí o nosso código. Então, viram que tem várias especificidades. Às vezes a gente tem que tentar mais de uma vez aqui o exercício para a coisa acontecer, tá ok? Bom, para não tomar muito tempo de vocês aí, deixo como desafio para vocês o exercício 1021 lá dentro do URI e vou pedir para que vocês tentem resolver aí, tá certo? E cuidado sempre com as especificidades. Lembrem, o exercício 1021 eu vou fazer uns comentários com vocês aqui, tá? Vamos lá para dentro dele. Vou vir aqui em problemas, só para vocês verem, vou deixar ele como desafio aí para vocês, tá? 1021, notas e moedas. Então, o que ele pede aqui, ó, leia um valor de ponto flutuante. Então, pode ser float ou double. Lembra que entre os dois aí vai de double, sem erro, com duas casas decimais. Duas casas decimais agora, pessoal. Este valor representa um valor monetário. A seguir, calcule o menor número de notas e moedas possíveis, no qual o valor pode ser decomposto. As notas consideradas são de 100, 50, 20, 10, 5 e 2. As moedas possíveis são de 1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos e 1 centavo. A seguir, mostre a relação de notas necessárias. Isso quer dizer o quê, pessoal? Ó, entrada. O arquivo de entrada contém um valor de ponto flutuante n, tá? Que tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a esse número gigante que ele falou aqui, que deve ser 1.000, 1 milhão. Então tem que estar aqui tem que ser maior ou igual a 0, menor ou igual a 1.000.00 com duas casas decimais. Saída, imprima a quantidade mínima de notas e moedas necessárias para trocar o valor inicial conforme o valor fornecido. Utilize ponto para separar a parte decimal. Então, está aqui o enunciado que a gente precisa fazer. Tem os valores de entrada, tem o formato das saídas que ele espera, tá, pessoal? Então, coloquem a saída com texto, com números, com quantidades, com quebras de linhas, respeitando as casas decimais, tudo isso daí, fica a minha dica, tá? E tomem cuidado com ponto flutuante. Lembrem do que eu falei entre float e double. Eles têm diferenciação na precisão que cada um tem. O double é mais preciso do que o float. Outra coisa, eles são variáveis que realizam soma, subtração, divisão, trabalhando com operações binárias, então isso pode dar um erro aí, vocês podem deparar aí com algum tipo de erro. Então esse daqui eu vou deixar de desafio para vocês, tá? Para que vocês resolvam aí e briguem um pouquinho aí para vocês conhecerem a plataforma e quebrem a cabeça, tá certo? Com isso, a gente vai finalizando, até para não tomar mais muito tempo e não ficar muito cansativo. Eu quero que vocês pensem nesse exercício 1021 e depois aí vocês postem nos comentários ou algo do tipo aí com o Rafael que solução a possível solução que vocês chegaram, com as dificuldades encontradas, compartilhem lá dentro do URI e com isso a gente vai finalizando. Gostaria de agradecer novamente aí ao Rafael por estar ajudando a gente na live aí e aos demais professores do projeto. Desejo a vocês boa sorte aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima!